Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Despertai. É bem importante assim, porque nós temos uma relação com o nosso olho, mas tínhamos que perceber assim, que esta relação também está com a memória do cérebro. Então o jeito que nós entendemos a vida e o jeito que nós entendemos aquilo que nos foram transmitido é um procedimento assim que nós tínhamos que fazer uma observação de observar a limitação que nós temos. Depois nós sabemos assim que as limitações elas são físicas e verdadeiras, porque num período anterior, recente, e hoje se a pessoa olha uma gota de água, ela vai ver que aquela água ela é pura e cristalina. Mas com os instrumentos que foi sendo desenvolvido, então vê muitos bichinhos naquela água se debatendo e se lutando. E nós sabemos também que esses pequenos bichinhos, eles têm uma capacidade assim de destruir um corpo humano. Então cada um de nós tínhamos que entender assim, que o despertar está relacionado também aos conceitos que nós recebemos. Então nós vamos caminhando e não vamos verificando se esse conceito se apresenta de maneira que vai nos trazer uma convicção, um entendimento, uma substância dentro de nós. Fica bem fácil assim de entender que nós sempre já ouvimos falar do aquém e do além. Nós fazemos uma distinção, uma separação. Não tem uma separação, é uma continuação. O aquém, o mundo que nós estamos, nós podíamos observar assim, que se nós não conseguimos ver muitas coisas e entender muitas coisas, então estamos com limitação. Essa limitação vai levando a pessoa para acomodação, porque o certo é termos um interesse, sairmos da acomodação, da preguiça e fazermos um trabalho de aumentar o nosso saber. Depois nós sabemos assim que o além é aquele mundo que não é visto com os aparelhos que foram desenvolvidos. Quer dizer que tudo que é visto com os aparelhos que foram desenvolvidos, esse é o aquém, é o mundo que nós nos encontramos, é o mundo de matéria grosseira. O mundo de matéria fina, que é chamado o além, esse mundo é diferente. A norma de tempo e de espaço desse mundo é diferente também. Então, o esforço que cada um precisa de entender e de fazer uma referência é bem importante, porque nós tínhamos que lembrar assim, daquilo que nós recebemos e daquilo que a chamada ciência transmite. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que se tem as limitações, tem também os conceitos que nos foram transmitidos. Depois, essa acomodação, muitos acham que é com a fé, é suficiente. Se a pessoa tem fé, então a fé ela entrou no lugar da preguiça, da acomodação. Porque a pessoa fala assim que ela tem fé. Para nós irmos para uma localidade, nós tínhamos que saber a direção daquela localidade, a rua em que nós temos que ir e o número daquela rua que existe, porque a pessoa vai e ela tem que saber o local do ponto de chegada dela. É uma condição física. Agora, para a nossa vida interior, nós vamos aceitando as acomodações e não vamos fazendo um trabalho para nós, para nossa vida interna.
É isso que nós precisaríamos de entender para ficarmos convictos que a nossa perspectiva de vida está baseada com os pés no chão. Então é bem interessante, porque em época na vida de uma pessoa, de um jovem, fala assim que ele se encontra com os pés flutuando. Quer dizer que a base da vida daquele jovem muitas vezes não tem substância, consistência para uma vida real. Mas para a nossa vida interna, essa base tem que ser sólida, que é através do saber. Somente através do saber é que tem a possibilidade de ter a convicção, de ter a fé. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho assim, de observarmos como nós nos encontramos e como é que nós precisamos de nos tornarmos. Essa é uma condição que cada um teria que ter dentro dele, de ir caminhando na sua vida da maneira que vai possibilitando assim que ele fique sadio, fique sábio. Depois nós tínhamos que conhecer todas as leis que o Criador instituiu. Porque à medida que nós vamos tendo esse conhecimento das leis, nós vamos ficando seguros. Depois tem uma referência bem importante assim, que nós tínhamos que fazer um trabalho também de observar os nossos semelhantes e ver a possibilidade que existe de auxiliá-lo. É bem importante, porque lá atrás, tem nos primórdios, um ensino que fala assim que não só de pão vive o homem. Quer dizer que não é somente dando o alimento para a pessoa, o alimento físico, que fica bem fácil assim de observarmos os nossos comportamentos. Quer dizer que no final do ano nós temos um comportamento de possibilitar para o outro um presente, uma alegria, mas tínhamos que lembrar que tínhamos que possibilitar uma condição para aquele que venha a ter o ano inteiro. Então, essa é uma naturalidade. Depois nós sabemos também que tem um outro ensino que fala assim, que é com o suor do rosto que a pessoa vai ter o seu alimento. Possibilitar para o outro é esta condição, é uma maneira mais substanciosa para a vida interna dele, porque eu posso colaborar com a refeição daquele hoje, mas ele teria que ter a condição de ter a refeição no dia seguinte. Depois nós sabemos assim que normalmente todas as coisas que nós fazemos é somente para o corpo de matéria grosseira. Quando nós fazemos um ato que dentro daquele ele sentiu uma alegria, que esse ato pode ser um sorriso, pode ser uma palavra, não está relacionado a ser coisas de matéria grosseira. Um jeito bom, um olhar bom para aquele um, o jeito que ele recebeu essa condição interna, dentro dele surge uma alegria. E é bom nós ir observando assim, porque nós sabemos que os nossos pensamentos, eles são aquilo que nós somos hoje. Num período anterior, nós pensávamos e esse pensamento tem vida. Então, hoje, nós nos encontramos numa condição que anteriormente pensávamos. Quer dizer que os nossos pensamentos, eles têm que ser de uma maneira possibilitando assim que eles se tornem uma lança sagrada, quer dizer que pensar coisas nobres, porque se a pessoa hoje está colhendo uma limitação, também houve um descuido no período anterior. Quer dizer que para nós colaborarmos com os nossos semelhantes, também precisamos de ter pensamentos nobres, pensamentos que possibilitam a abertura de um caminho. É bem importante assim. Porque aquele que possibilita, ele também fica feliz. E aqueles que são beneficiados por aqueles pensamentos bons,
que não está relacionado à norma de tempo e de espaço. Porque se uma pessoa demorou um tempo para ter aquilo que ela pensava numa época anterior, quer dizer que temos que lembrar que é na sequência que vai sendo possível aquela realização. Então, na nossa vida, a primeira coisa que tínhamos que aprender é ver o jeito que nós somos, o jeito que nós pensamos e o jeito que nós procuramos transmitir as informações. Então, cada um é responsável por ele, que é aquela condição bem importante. Se a pessoa plantou pensamentos bons, maneiras nobres, polidas, vem para ele. Se a pessoa descuidou, então ela vai colher também aquilo que ela plantou. Quer dizer que a alegria, a felicidade está na maneira que nós pensamos. E se a pessoa tem uma condição de ir para as profundezas, é ela que está fazendo esse procedimento de ir para as profundezas, porque o jeito que ela pensa. Então nós somos responsáveis de caminharmos a graça que o Criador nos possibilitou, possibilitando assim que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Muitos falam assim que nós não temos livre-arbítrio porque já estamos colhendo, mas tínhamos que lembrar que o livre-arbítrio, ele existe. Só que tem uma coisa bem importante assim, ele está antes do ato. É como quando uma pessoa tem uma pedra na mão e ela joga a pedra. Antes ela estava com a pedra, agora ela lançou. Ela ficou sem o domínio daquela força que aquela pedra está levando. É antes. Então, a nossa vida, nós tínhamos que lembrar que é antes, é com os nossos pensamentos, é que nós vamos dando a forma na nossa vida. E para isso, nós tínhamos que conhecer os ensinos, porque muitas vezes a pessoa descuida. E somente com os ensinos que ela tem a possibilidade de equilibrar novamente. Então, aquela confiança que nós falamos que temos no Criador, também está que primeiro tínhamos que conhecer as suas leis, que é bem importante assim, porque a teoria não justifica. Então, quando fala-se da ciência, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque nós sabemos assim que a ciência apresenta uma limitação e ela está sempre relacionada com a vida da matéria grosseira, com os instrumentos que foram desenvolvidos na matéria grosseira. Quer dizer que a parte interna, que é do além, não temos o conhecimento daquilo que está sendo feito, daquilo que a ciência está apresentando. Esse é o trabalho que nós tínhamos que entender. Quer dizer que a ciência apresenta as coisas da matéria grosseira, mas a consequência na matéria fina, ela não tem esse laudo. Ela vai ter depois de um período, se teve consequência ou se teve benefício. Então a nossa vida é sempre assim, é o próprio elemento é que tem que observar o procedimento que ele precisa de ter para ele. E ele fazer um trabalho de ver um período anterior e o período que ele se encontra, como é que ele conseguiu encontrar-se nesse período. Quer dizer que se ele foi descuidando, é bem importante. Nós vamos entrando num processo de decadência. Fica bem fácil assim de observarmos uma casa, um prédio que encontra-se sem uso. Por si só, aquele prédio, aquela casa, entra num processo de degradação. Fica bem fácil assim, aqueles que já tiveram a oportunidade, cresce a vegetação, quebra vidro, quebra telhado, independente que nem passou pessoas por aquela localidade. Quer dizer que a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se nós não continuarmos procurando entender os ensinos, não aqueles ensinos que nos foram transmitidos, porque tínhamos que lembrar que se estivéssemos evoluindo
aqueles antigos ensinos que nos transmitiram, hoje seríamos uma condição mais nobre, mais polida, mais coerente. Como não nos tornamos polidos nem conhecedores dos ensinos, então aqueles ensinos não nos trouxe nenhum saber. Então, para nós não entrarmos nessa condição de empobrecermos dentro de nós, porque fomos ficando limitados, não fomos observando como é que pensávamos, como é que comportávamos diante dos ensinos que nos foram trazidos. Então, dentro de nós, vai entrando num processo de degenerar. E depois, aquela condição. Quando vence o tempo da pessoa com o corpo de matéria grosseira, ela continua, não para. Tanto é que tem relatos anteriores das pessoas em sonho receber aquele que largou o corpo de matéria grosseira fazendo um pedido, algo que ele deixou para trás. Então fica bem fácil assim, e aquele conhecido que sonhou providencia aquela realização. Então, na nossa vida diária, é esse o procedimento que tínhamos que ter, de observar que não tem uma separação do aquém e do além. É uma coisa única. O ser humano é que criou esta separação. Tanto é que é comum ouvir relatos que a pessoa se encontra na sala da sua moradia, fazendo uma função, e ela percebe que tem uma outra pessoa nas suas proximidades. Quer dizer que aquele que se encontra nas proximidades encontra-se no além. Essa separação, a pessoa precisaria de entender o procedimento que existe e ela saber que não tem uma separação. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa lucidez. E essa lucidez é para o indivíduo, para ele ver que o despertai é um procedimento que os nossos olhos, o que veem, está relacionado ao conceito que nós temos com o nosso cérebro. Então, mudar essa norma de tempo e de espaço é um trabalho individual. Compreender as leis que o Criador instituiu é justamente por esse motivo, porque quando tem um aprofundamento nessas leis, a pessoa vê a bondade do Criador atuando. Porque aquele ensino bem importante que fala assim, que aquilo que plantas, aquilo é que hás de colher. É isso que nós precisaríamos de entender, quer dizer que o primeiro passo é os pensamentos. Com esses pensamentos, a pessoa precisa de ir melhorando. E essa melhora é a vida toda, e ela tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade e aprofundar nas leis que foram instituídas. Então a nossa vida, ela é bem simples, e aquela condição bem natural assim, que nós precisaríamos de nos esforçarmos para compreender. Então essa separação tínhamos que ficar bem presente dentro de nós e de termos a naturalidade de fazendo uma referência sobre os ensinos que o Criador nos possibilitou e de observar assim que a felicidade é a pessoa que tem que fazê-la, é ela que tem que ir observando o procedimento que ela está tendo. É uma condição bem simples, porque normalmente num procedimento de uma empresa, a empresa não coloca o elemento para fora. É o próprio elemento que vai saindo da empresa. Quer dizer que ele não vai cumprindo as funções que foram delegadas a ele, e ele então é visto de como ele não vem conseguindo cumprir. Quer dizer que é ele que foi fazendo esse trabalho. E fica bem fácil assim de observarmos que dificilmente uma pessoa faz um curso de aprimoramento daquela atividade que ele está tendo, naquelas funções que é de responsabilidade dele. Quer dizer que dentro de nós existe esta condição de acomodarmos
E essa acomodação, nós tínhamos que ter essa naturalidade de ver que um esforço é a vida toda. Depois nós sabemos assim que aquele que recebeu o prêmio de um esforço que ele fez, se ele não continuar fazendo o esforço, um período depois, aquele prêmio, aquele troféu, não tem mais a significação. Então, de imediato, assim que ele recebe o troféu, ele fala, ele verbaliza aqueles seus conhecidos, ele mostra, mas na sequência perde a significação, porque perdeu a condição de ser qualificado como se encontrava quando ganhou aquele troféu. Essa naturalidade tínhamos que ter dentro de nós. Quer dizer que para irmos para a luz, para a alegria, para a felicidade, é conhecendo os ensinos. É opção que a pessoa passou a ter de ir para a luz. E é bem interessante, porque isso é verdadeiro. É opção da pessoa ir para as profundezas. Ela é que fez a opção como aquele elemento que não foi cumprindo as funções que ele prontificou-se quando entrou para executar aquele trabalho. Quer dizer que a nossa felicidade ou a nossa decadência é um procedimento individual. Cabe a cada um ver o que ele está querendo para ele. Depois nós tínhamos que lembrar assim, que a vida está sempre voltada somente para as coisas de matéria grosseira. Esse é um trabalho que nós tínhamos que fazer esta observação. Não é somente para as coisas de matéria grosseira, porque quando a pessoa faz um comportamento assim durante a sua vida, na velhice ou mesmo antes de envelhecer, a pessoa fica não substanciosa dentro dela, que aquela condição assim não tem um aprofundamento daquilo que a pessoa está relatando. Quer dizer que na própria entonação de cada um de nós é que tínhamos que fazer esta observação. Porque fica bem fácil assim de compreendermos. Se não teve um aprofundamento, então não tem substância. É aquela condição de falar-se assim que a pessoa não apresenta uma segurança. Então, cada um é que tem que ir observando os seus pensamentos. Então, tem um ensino bem importante que fala para conservarmos puro o foco dos nossos pensamentos. Com isso, a pessoa estabelece a paz e ela tem possibilidade de ser feliz. Então, essa naturalidade que a pessoa tem que ir observando, ela é que tem que ter essa observação. No caso de criança, nós podemos observar assim, como a criança se encontra em desenvolvimento, no período que ela se encontra, o adulto vai acompanhando. Naquela fase, o adulto ainda segura na mão da criança. A criança apresenta maior, o adulto vai atravessar uma rua, ele pega na mão da criança. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que o adulto possibilita para aquela informação a segurança necessária que ele está possibilitando. Mas para a nossa vida interna é a mesma coisa. A convicção tem que ter primeiro o conhecimento. E tem que ter aquela condição bem importante da pessoa saber a finalidade dela ter o conhecimento. Ir para as alturas luminosas está relacionado ao jeito que a pessoa cultivou o pensamento. Quando larga o corpo de matéria grosseira, a pessoa vai para o além. Nesse além, ela vai para o lugar que ela construiu com os seus pensamentos. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o mundo da pessoa, assim que largou o corpo de matéria grosseira com a chamada morte, é o jeito que ela cultivou os seus pensamentos, é para esse lugar que ela vai. Depois nós sabemos assim que quando nós convivemos com pessoas nobres, polidas, pessoas coerentes, elas nos respeitam,
elas possibilitam o espaço que nós estamos ocupando. Mas quando nós convivemos com pessoas que têm comportamento exatamente ao contrário, ela não nos respeita. Então, nós vamos para o mundo dos pensamentos que nós construímos aqui na matéria grosseira. É bem importante a pessoa lembrar assim o que ela está fazendo para ela mesma. Então, cada um é que tem que fazer esse trabalho. Por isso que tem o terceiro mandamento que fala para refletirmos no dia do Senhor sobre os 6 dias anteriores, para ir vendo o jeito que nós estamos pensando. E é bem comum a gente ouvir de pessoas falarem assim, que esse comportamento que ela teve, se ela hoje pudesse, ela não teria esse comportamento, que pode ser a compra de um bem imóvel, ou de um imóvel, ou o jeito que ela teve o comportamento. Então, quer dizer que se estivéssemos fazendo uma reflexão, veríamos que então aquilo precisa de ter uma ponderação. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade para nós mesmos, não é para os outros, é para nós, para ver o procedimento que eu estou tendo e o mundo que eu estou criando para a sequência da vida que eu me encontro. Quer dizer que o despertai é uma maneira que a pessoa precisaria de ir confirmando o jeito que ela é, o jeito que ela precisa de ser para que ela tenha um futuro melhor. Então essa naturalidade é a vida toda que cada um precisa de ter para ele mesmo. Então voltarmos para a pátria do Espírito, ter esta naturalidade dentro de nós, essa convicção que vai nos possibilitar a possibilidade de voltarmos, de sermos felizes, de sermos sadios. Então, quando uma pessoa fala assim que ela teve uma graça na sua vida, porque tem muitas maneiras de ter uma graça na vida da pessoa, e é um procedimento que sempre existiu para todos. Então, tínhamos que fazer uma observação do jeito que nós nos encontrávamos quando aquela graça realizou-se. E o período anterior que nós tínhamos que estar fazendo um trabalho de ver como é que nós nos encontramos. Então, a nossa vida, se nós observarmos, dentro de nós é muito mais trabalho do que fora de nós. Porque dentro de nós é a consequência daquilo que vamos ter no futuro. Quer dizer que ter dentro de nós um equilíbrio, uma maneira boa de nós observarmos nós mesmos, de fazer essa função conosco, é muito mais grandioso. E aquela condição que nós somos mais importante para nós mesmos. Então muitos acham que o valor está na vida externa. A vida externa, ela nos possibilita algo que venhamos a realizar. Mas a realização mesmo é como a pessoa se encontra com ela, com a limitação que ela está tendo. Despertai. Não tem uma separação do aquém com o além. Essa separação foi o ser humano que colocou. E que a nossa vida, primeiro, se encontra com os pensamentos. Então, o jeito que nós vivemos para nós mesmos, com os nossos pensamentos, é que nós temos que ter o cuidado. A responsabilidade é sempre individual. Então, muitos podem achar que o outro tem participação, o outro nos auxilia, mas a vida interna é de responsabilidade individual. Irmos para a luz, para o paraíso, é o jeito que nós viermos a pensar. Ir para as profundezas é o jeito que a pessoa pensou. Quer dizer que o foco dos nossos pensamentos é a maneira que nós tínhamos que lembrar assim, para onde nós vamos, e a maneira que nós precisamos de ter. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,